Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Itapetininga e começa agora o seu podcast Jogo Eterno, o seu podcast que trata tudo o que acontece no mundo do futebol. Hoje vamos trazer para vocês tudo o que aconteceu na última rodada do Paulistão, as quartas de finais, os confrontos que foram formados agora para as semifinais agora do fim de semana no domingo. Bom, como eu disse, meu nome é Rafael Itapetininga e eu apresento agora os meus amigos Eduardo Cruz e Leandro Silva. Primeiro eu vou chamar o Eduardo para fazer as primeiras considerações. Fala, Eduardo, bom dia, tudo bom? Bom dia, Rafa. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Jogo Eterno, do nosso podcast. Hoje vamos aí falar sobre quartas de finais do Campeonato Paulista e fiquei sabendo que vai ter palpite aí da semifinal também. E bora pra frente aí, vamos que vamos. Perfeito. Fala, Leandro, tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Rafael, Eduardo, a todos os telespectadores. É um prazer estar recebendo vocês e eu agradeço o convite e vamos com tudo aí com as informações sobre os times paulistas. Perfeito. Bom, o primeiro que nós vamos falar é do São Paulo Futebol Clube. Já vamos começar infelizmente, dando uma má notícia, né? Torcedor tricolor muito chateado. São Paulo entrou em campo às 19 horas na quarta-feira contra o Mirassol e acabou perdendo o seu jogo. De 3-2. O Mirassol chegou a fazer 2 gols de diferença na frente. O São Paulo empatou o jogo, mas no segundo tempo foi lá o Mirassol e conseguiu vencer a partida do São Paulo. Bom, ressaltar, né? O Mirassol praticamente foi feito num grupo de WhatsApp, sem 18 atletas e sem 8 titulares. E mesmo assim, o São Paulo Futebol Clube conseguiu perder a sua partida. Eu não tenho muito o que falar, é simplesmente que tem que mudar tudo, né? Acaba agora, né, o mandato do senhor Leco, entendeu? E torcer, mas eu não acredito que vá fazer uma mudança tão drástica, porque eu acredito que o Júlio Casares, provavelmente, na minha opinião, é o candidato mais forte. Ele é da situação, então vai ser difícil mudar. Enquanto não mudar o estatuto do São Paulo Futebol Clube, somente os conselheiros que possam votar para eleger um presidente, não vai mudar, entendeu? E o seu Fernando Diniz, tchau. Eu sou um fã do Fernando Diniz, mas me decepcionou, né? Não tem condições. Existem jogos que você tem que ganhar, não tem condições de passar um vexame desse. Então, gosto do Fernando Diniz, acho um treinador promissor. O problema é que eu já não sei se eu acho, eu já não sei se eu achava. A grande verdade é essa, entendeu? Porque realmente eu tinha uma expectativa com o Fernando Diniz que elas não foram, como eu posso dizer, contidas, né? Não transpareceu. E é isso. E aí agora, na minha opinião, já trocaria de treinador o quanto antes para a preparação para o brasileiro. E para mim é certo. Eu sou um cara mais, não posso te falar retrógrado, não sei se é essa palavra correta, mas era Mano Menezes no São Paulo Futebol Clube, dava jeito, viu? Ó, Rafa, eu vou falar para você. Antes de falar da parte da diretoria da eleição, né? Oposição e elegeu o candidato dia 8 agora, já adiou para o dia 15, e aí vai chegar lá no dia 15. Não sei se vai eleger o candidato da oposição, se já vai adiar novamente. A bagunça é tanta no São Paulo que a gente não sabe mais nada que acontece lá. Referente ao Fernando Diniz, você falou aí há pouco que achou que ele seria um bom. Eu falo para você, eu nunca achei nada dele. Ele é um cara com ideias boas, porém ele não sabe colocar em prática essas ideias. Então, de ideias boas aqui, nós três também temos boas ideias. Garanto para você. Então, assim, Fernando Diniz, fraco, péssimo no Atlético Paranaense, quase rebaixou o Atlético Paranaense, quase rebaixou o Fluminense. Chegou na final do Paulista com o Audax, beleza. No ano seguinte, rebaixou o Audax no Paulista. Cara, então o São Paulo escolheu muito mal o treinador. Já tá, o treinador dos clubes paulistas é o treinador que mais tempo está no comando e parece que é o pior de todos. Tirando aí o Gesualdo lá no Santos também, que a gente já fala do Santos, depois eu falo. O Fernando Diniz não tem um. Mas todo mundo fala, Fernando Diniz é bom, tem ideias boas, é o Guardiola do Brasil, é porque o Daniel Alves falou que ele é o melhor treinador do país, aí Fulano fala que ele é bom. Ele é pragmático, muito fraco, inventa muito, não dá para você entender um time como São Paulo, que tem um lateral esquerdo, que é o Reinaldo, muito ofensivo,
e o Fernando Diniz colocar o Reinaldo de líbero, aí pega o meia, que é o Igor Gomes, recua para segundo volante, aí pega o Daniel Alves, inverte o lado, aí se põe o Juanfran jogando pelo nome, porque o Juanfran não consegue acompanhar ninguém. Ah, mas ele marca bem. Eu vi ele marcando muito bem, super bem no jogo contra o Mirassol. Aí o primeiro gol do Mirassol, cara, é beabá do futebol. Você não pode deixar o centroavante camisa 9 sozinho dentro da marca do pênalti aí. Sem Todo ninguém no mundo. rebote? E é isso, outra coisa, não tinha ninguém no rebote. Ah, vai que o centroavante não faz o gol. Mas e o rebote? Tinha 3 jogadores do Mirassol. Os 11 do São Paulo estavam dentro da pequena área, tirando o Tietê, que estava no bico da grande área, mas dentro da área, não marcando o rebote. E aí é um beabá do futebol. Ninguém marcou. O segundo gol, o Juan Fran parecia que estava correndo com uma bola de ferro de 200 quilos na perna, amarrada. Não conseguia marcar, velho. Aí o centroavante, que já é um centroavante alto, não tem tanta velocidade, passou pelo Juan Fran que ele nem viu. O Juan Fran nem viu o centroavante passar. E aí saiu o segundo gol. O São Paulo até empatou rapidamente aí com 3 minutos. Um gol do Pablo e um gol do Vitor Bueno, que é um dos melhores do time, o Vitor Bueno. Agora, eu vou falar pra você, o Tietchan é muito fraco, velho. O Tietchan é muito ruim. Muito ruim jogador, muito ruim. Não marca, não corre, não toca. Joga pelo carinho que o Fernando Diniz tem por ele da época de Audax. Porque, cara, ele é muito fraco, muito ruim. Um jogador muito comum, de comum para pior. E eu garanto para você, se a gente for lá na base do São Paulo, lá em Cotia, os meninos de Cotia que são bons, a gente acha uns 5, 6 jogadores muito melhor do que o Tietchan. Muito melhor. E seu Thiago Volpe fechou o gol contra o Guarani, como diz a torcida de São Paulo. Fechou o gol no jogo que não precisava fechar. E chegou. Não teve culpa nos 2 primeiros gols. Não teve. Agora no terceiro gol aí faltou comunicação com o Arboleda. Ele saiu para socar a bola. Ele não. A gente não conseguiu perceber ele gritando, falando é minha, deixa. E também ele não saiu decidido, porque goleiro quando tem que sair, ele tem que sair socando bola, zagueiro, atacante, juiz, todo mundo tá na frente dele. Então ele saiu indeciso, não bateu na bola, trombou com a Arboleda, atrapalhou a Arboleda que cabeceou a bola mais para cima do que para frente. Aí ele fora do gol, o Daniel Borges não pensou 2 vezes. Acertou um belo chute, um golaço. E Mirassol classificado. Agora o São Paulo vai colher os cacos. E vamos ver o que vai ser de São Paulo aí. Dia 8 começa o Brasileirão. Se eu não me engano, São Paulo enfrenta o Goiás. E não é um jogo muito difícil, mas do São Paulo a gente não pode esperar nada, né? Porque um time que está 1 ano jogando junto, vai para umas quartas de finais de Paulista. Enfrenta um Mirassol que foi montado às pressas pelo WhatsApp. O centroavante chegou na terça, chegou na segunda, treinou na terça e jogou na quarta e fez 2 gols. Então, assim, um time totalmente um time, como eu posso dizer, montado às pressas pelo WhatsApp, sem organização, com um treino, entrou dentro de campo. Parecia que jogava junto há 5 anos, e um São Paulo que joga junto há 1 ano, parecia que foi o time que foi montado às pressas, que totalmente desorganizado. Então, cara, não dá para entender o São Paulo, não. A gente tem que ter mudança, que eu concordo com você. Fernando Diniz, um abraço, acabou sua chance. Vai procurar outro clube. Já falhou em 3 clubes, 3 clubes grandes, o Fernando já falhou. Acho que é de treinador de time pequeno, de mediano para pequeno. Para time grande não serve. E Mano Menezes seria uma boa para arrumar a casinha, porque arrumou a casinha do Corinthians, arrumou a casa da seleção brasileira quando ele foi. Ele que colocou a casa em ordem. E acho que daria jeito no São Paulo, que é um bom treinador, eu gosto muito. Perfeito. Leandro, o que dizer do tricolor paulista? Só colocando uma vírgula, que o Fernando Diniz só perdeu o Antony. Queria que você ressaltasse isso, só perdeu o Antony, vem com o mesmo grupo, tudo bem que não chegou a ninguém, mas só perdeu o Antony. O que falar do tricolor paulista aí, Leandro? Na verdade, o tricolor paulista, no meu ponto de vista, é um navio que está afundando há muito tempo. Se vocês compararem, o São Paulo não ganha um título desde 2012. Para ser sincero, Sul-Americana, eu acredito que seja um campeonato de Série B.
mas não ganha um título desde 2012, não ganha o Campeonato Paulista desde 2005. O Tricolor, ele tá se afundando aos poucos. E assim, é um clube que tem dinheiro, você vê que às vezes contrata o Pablo por não sei quantos milhões, contrata o Alexandre Pato, paga grandes salários para o Daniel Alves, o Fran, mas é um time que está perdendo a linha. Se você comparar com os 3 times da capital, o São Paulo é o time que está há muito tempo sem ganhar título. O São Paulo, o Tricolor, ele corre risco de um dia se tornar um Manchester United, um Milan, de, sabe, viver de história. Só tem passado glorioso, mas agora no presente e no futuro não tem perspectiva. E assim, falando na real, o São Paulo praticamente ele perdeu para um time de freelancer. Mirassol montou um time às pressas. Todo mundo ali, vamos agora montar um time. Sabe aqueles torneios de várzea que todo mundo monta um time um dia antes para jogar no dia seguinte? Foi meio que isso. E assim, o São Paulo foi um vexame total. Um time grande não pode perder para um time pequeno, com todo respeito ao Mirassol. Só para se ter uma ideia, o Mirassol ele perdeu 18 atletas durante a pandemia. Teve que demitir vários funcionários também durante a pandemia para controlar os gastos. E mesmo assim, o Mirassol, todo desfalcado, montou um time às pressas, foi lá e fez 3-2 no São Paulo. E em relação ao técnico, o técnico Diniz, ele não é um grande profissional, assim, eu não gosto muito dos conceitos dele. Como o Eduardo disse, no Atlético Paranaense foi muito mal e ele não consegue colocar esse time de medalhões para jogar com intensidade, com vontade, com garra. E esse técnico ele tem que ser mandado embora para ontem, está demorando muito. E também, se escolher um novo técnico, tem que tomar cuidado para não pegar um técnico que não corresponde com a característica da equipe. Porque não adianta nada pegar um Cristóvão Borges, pegar um Jair Ventura, tem que ter uma mentalidade de um técnico diferente, vencedor, e que ele tenha aquelas características que possa colocar a equipe novamente no patamar de títulos. Perfeito. Bom, realmente, as opiniões, as nossas praticamente são as mesmas. Realmente, o que aconteceu no Morumbi foi um vexame. O São Paulo precisa sim tomar. E é o que a gente nem comentou do seu Raí, do seu Lugano, né? Mas que, né? Então, pelo Um nome. exemplo é um exemplo de fracasso dentro do São Paulo Futebol Clube. Bom, nesse caso, né? Agora o São Paulo só aguarda. O Mirassol acabou avançando para as semifinais e vai enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians, né? Então, mais para frente nós vamos falar do Corinthians e vamos falar mais sobre o Mirassol. Bom, o jogo que aconteceu logo depois do jogo de São Paulo e Mirassol foi Palmeiras e Santo André. Bom, o Verdão entrou em campo com a obrigação, mais do que a obrigação de também vencer o Santo André, porque o Santo André também perdeu diversos jogadores. Santo André que até então, até o momento, antes da parada da pandemia, era o líder, né, geral da competição, entendeu? Mas voltou com esses desfalques e acabou decaindo, né? Futebol do Santo André. Bom, o Palmeiras não entendia a escalação, gosto também do Vanderlei Luxemburgo, mas não entendia a escalação de entrar com três volantes, porque você pegou o Santo André, você precisa criar. E você tem no 3 meias, ainda mais canhotos, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga no banco, você precisando criar, por mais que os três se juntar não está dando um, mas você precisa deixar alguém ali, entendeu? Uma hora uma bola aparece, o cara enfia uma bola, ou abre, o cara chuta no gol, que os três chutam bem. Então, eu não entendi muito a escalação do Luxemburgo. Mas no final, né, o Felipe Melo, como sempre, decisivo, né, como começou na zaga, para mim, ele é um desperdício na zaga, porque de volante ele realmente rende mais, eu falo até ofensivamente para o time, né, pela qualidade do seu passe, pela sua imposição física e tudo mais, mas mesmo assim, ele no final do jogo, aos 43 do segundo tempo, após uma falta besta do volante do Santo André, que deixou o Gustavo Scarpa bater uma falta para chuveirar na área, aquela confusão na hora, escanteio. Não deu outra, né?
bateu o escanteio, gol, entendeu? Aí mudou o cenário do jogo, o Felipe Melo ainda teve um interveio ali, né, com os jogadores do Santo André, porque o Felipe Melo não tem jeito, ele precisa sempre disso, né, ele é muito intenso, então ele não consegue passar despercebido numa partida, e logo após o segundo gol do Marcos Rocha veio de bônus, que o Santo André já estava já praticamente lockdown, né, já tinha tomado já um nocaute. E só uma informação, por exemplo, o meu irmão, ele é preparador físico e ele trabalhou com o goleiro do Santo André, o Ivan. E ele me disse que o cara é um exímio pegador de pênalti. Olha, eu vou te falar que o Palmeiras deu sorte, viu? Porque se vai para os pênaltis, meu amigo, falou que o cara pega muito. Quando eles trabalharam junto no Força Sindical, falou que o rapaz fazia chover ali embaixo das 4 linhas as penalidades. Bom, é isso. Palmeiras fez sua obrigação. Se jogar esse futebol, vai ter problema com a Ponte Preta. A Ponte Preta que eliminou o Santos. Vai ter problemas. É assim, o Luxemburgo precisa achar o time. Não acho que o Palmeiras está jogando ruim, só que o Palmeiras é aquilo, é aquela análise fácil, né? Porque ele sempre está na média, entendeu? Ele nunca está jogando bem e nunca está jogando mal. A verdade é essa, o Palmeiras está sempre na média. Mas aí, Eduardo, o que falar sobre o Palmeiras? O Palmeiras suou, viu? Olha, suou para ganhar do Santo André. Primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo, muito abaixo. Santo André todo desmontado, perdeu grande parte do elenco também. Teve, se eu não me engano, foram 5 titulares que deixaram o clube. O Santo André tinha a melhor campanha. Eu acho que assim, que se o Santo André não tivesse perdido ninguém, se tivesse com o mesmo time antes da parada, acho que o Santo André seria beliscado em uma vaga, porque o Palmeiras não jogou bem. As melhores chances do jogo foram do Santo André, até os 2 gols do Palmeiras, óbvio. O Everton foi muito bem no jogo ontem. Ontem não, perdão, na quarta-feira. Jogou super bem, foi importante. Fez defesas, uma defesa lá que o Felipe Melo perdeu no primeiro tempo. O Felipe Melo perdeu a bola. O Felipe Melo perdeu a bola umas 3 vezes ontem, ficou reclamando de falta, o juiz não deu. Ontem não, quarta-feira. Felipe Melo perdeu a bola umas 3 vezes. Dessas 3 vezes, 2 vezes o Santos André conseguiu chutar gol. Então, assim, concordo plenamente quando você fala que o Felipe Melo, não entendi também o Felipe Melo na zaga, cara, porque ele é um volante, ele é o melhor volante do país, isso daí é Sim. inevitável, joga muita bola. Na zaga, ele já não é a mesma coisa que de volante, até tá jogando bem, mas ele de volante, se ele perde a bola, você tem mais 2 zagueiros e 2 laterais para cobrir. Ele na zaga perdeu a bola, o Santo André chutou 2 bolas no gol. Manda. O Palmeiras, ele hoje, com o Felipe Melo na zaga, ele é a melhor defesa do campeonato. Ninguém está falando que ele está indo mal como zagueiro, só que ele é Sim. melhor como volante. Isso É daí, só isso. isso é óbvio. É a mesma coisa que você pegar um Daniel Alves e pôr no meio. Eu não concordo, velho. Eu não concordo. Para mim, ele tem que jogar na lateral e acabou. Porque ele é o melhor lateral. Não é o melhor meia. Meia é o comum. Lateral, ele é bom. O Felipe Melo, o Felipe Melo é a mesma coisa. O Felipe Melo é um baita de um zagueiro, velho. Um baita de um zagueiro, é um baita de um volante. Na zaga, ele vira um zagueiro comum. Mas aí o Felipe Melo vai ter uma melhor. Ele vai como zagueiro, palavras do Luxemburgo. Ele recuado como zagueiro, ele que vai dar início na jogada e a jogada vai ser construída de uma melhor forma. Aí você vai ver o jogo do Palmeiras, a jogada do Palmeiras é a seguinte: o Everton pega a bola e lança para frente. Aí qual que é a lógica de você ter um Felipe Melo na zaga? Não dá para entender. Manda. Não, eu até concordo, até faz sentido que no segundo gol no primeiro gol do Palmeiras contra o Água Santa, quem faz a jogada é o Felipe Melo para o Márcio Rocha. Só que ali você está Ele tá perdendo no o meio. jogo. É, então. Ele tá Isso, no, você tá vendo? o Palmeiras tá em cima. O Palmeiras está em cima, ele está ali como volante, ele não está como zagueiro. Você entendeu? O Sim, Palmeiras está perdendo o jogo. Então, isso é sabe, verdade. não dá Não para tem entender. lógica. Isso, Lógico. bem lembrado. No gol lá contra a Água Santa, o Felipe Melo que deu passe para o Marcos Rocha. Porém, o Felipe Melo ele tá no grande círculo central do Isso. gramado. Ali quem joga é o volante, cara. E o que adiantou Exato. que você adiantou recuar o Felipe Melo para a zaga? Não adiantou nada aí. Não adiantou nada. No clássico contra o Corinthians era só chutão. Everton chutão, Everton chutão, Everton chutão. E o Felipe Melo tava lá parado.
E outra, o Palmeiras tem Gustavo Gomes, Vitor Hugo, Luan, que são 3 excelentes zagueiros. E aí você ainda tem o Emerson Santos, que está muito abaixo, mas você tem 3 bons zagueiros. Aí você recua o Felipe Melo, aí você tira um dos 3 do time titular. Eu acho que a zaga deveria ser Vitor Hugo e Gustavo Gomes, que o Vitor Hugo é um baita de um zagueiro. Eu gosto muito dele. Na parte ofensiva, ele é excelente. Aí você tira o Felipe Melo do meio para ficar naquela indecisão. Quem é que joga com o Patrick de Paula? Ramírez, um jogo, Bruno Henrique, outro. Aí você não. Menino, outro. Menino, outro, você fica naquela indecisão, aí você não acha o time. Aí você pula uma casinha para frente, para o meio-campo. Aí você tem 3 meias: Rafael Veiga, Lucas Lima e Scarpa. Aí você não joga com nenhum dos 3. Você pega o William, que é um atacante, que é bom, como atacante, e você recua ele para o meio, para você querer que o William faça o que o Dudu estava fazendo antes da pandemia de ir embora. Aí você deixa um centroavante, um atacante como meia. Aí você pega um volante e bota na zaga. Aí o Luxemburgo vem não, você vê nitidamente que o Luxemburgo não achou o Palmeiras ainda. Não achou porque ele tá inventando, velho. Se ele fazer o simples, o feijão com arroz, com bife, batata frita e a saladinha, ele vai ter, ele vai ter o time perfeito dele. Felipe Belo no meio campo, de volante, a zaga lá com o Gustavo e com o Vitor. No meio campo ali, eu acho, na minha opinião, ele tem que jogar com o Scarpa, porque o Lucas Lima não dá, que ele tem preguiça de jogar bola, muita preguiça. E ali o trio de ataque, o William, o Rony e o Adriano. Mas eu acho que o Palmeiras deveria contratar alguém ainda, porque o Rony não vai ser o Dudu, o William não vai ser o Dudu, o Luiz Adriano muito menos. Nenhum dos 3 vai ser aquele jogador que levanta a mão e fala, joga a bola, que a responsabilidade é minha. Os 3 são bons, porém muito abaixo do Dudu. Dudu estava muito acima dos 3. E o Palmeiras tinha a solução em casa. Pegou e vendeu para o Bragantino, que é o Arthur, praticamente de graça. E, cara, tem que trazer alguém. Porque o Rony, palavras do Luxemburgo, não é um jogador de drible, que é um jogador que só corre, só sabe jogar no contra-ataque. Não é um jogador que sabe jogar com posse de bola. Palavras do Luxemburgo, não são minhas. Então, ele vai ter que chamar o Rony de canto e ensinar o Rony e falar, Rony, é assim que você vai jogar aqui, porque aqui é o Palmeiras. Não é o Atlético Paranaense que joga no contra-ataque. Aqui a gente é o time que propõe, você tem que jogar diferente. Aí o Luxemburgo que vai ter que fazer o Rony jogar. Mas eu acho que deveria contratar alguém. Esse alguém que é o problema. Porque você, na característica do Dudu, eu só vejo 3 jogadores do país. O Palmeiras mandou de graça pro Bragantino. Se quiser tirar, tem que pagar uma bala, que é o quê? Cebolinha do Grêmio. Se quiser tirar a Cebolinha do Grêmio, vai ter que pagar uma bala daquelas. E o outro é o Michel no Flamengo, que foi contratado agora, que não vai sair também. Então o Palmeiras vai ter que se reinventar. E aí, lembrando que o Palmeiras está aí próximo de fechar com o lateral direito Herrera, do Rosário Central, se eu não me engano. Rosário Central, São Lourenço, eu não me recordo, mas ele tá para fechar aí, pode falar. São Lourenço já fechou. E já fechou, né? São Lourenço. E é um bom lateral direito. Aí tem o Matias Vinha na esquerda, que é bom também, tá machucado, mas é muito bom. Então, assim, o Diogo Barbosa, que é muito abaixo, irregular, já a Palmeiras já pode ver aí já para fazer um negócio com ele. Sobe o menino da base aí, que tem uns meninos bons no Palmeiras também. E o Marcos Rocha seria um bom reserva com a vinda do Herrera, porque eu acho que o Herrera vem para ser titular, porque o Marcos Rocha ele é muito irregular no Palmeiras. Metade da torcida gosta, metade da torcida não gosta, a imprensa critica muito, depois alivia. Então, eu não vejo o Marcos Rocha como titular do Palmeiras. Mas, tá aí, né? E o Palmeiras passou 2 gols no finalzinho do jogo aí com o Felipe Melo, que nem você falou, o Felipe Melo ele gosta de provocar, se ele não provocar, ele não é o Felipe Melo. Assim, quem não torce pro Palmeiras fica bravo com o Felipe Melo. Mas eu garanto pra você que todo mundo que fica bravo com ele queria ele no seu time. O cara é muito bom de bola, velho. O cara é bom, o cara chama responsabilidade. É aquele tipo de jogador que você vê dentro de campo e o time vai mal no primeiro tempo, ele chega no vestiário chutando tudo, xingando.
falando, cobrando, falando, vamos, que tem que ganhar. E, cara, esse foi o primeiro, ele é importantíssimo para qualquer clube. Ele seria titular em qualquer clube do país, inclusive no Flamengo. Ele é muito bom jogador. E o segundo gol, o Santo André já estava largado, já estava totalmente na frente, perdeu a bola, contra-ataque. E o Marcos Rocha, glorioso Marcos Rocha, aí conseguiu desencantar aí no Palmeiras. Verdade. Leandro, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o Luxemburgo, que eu achei que ele resgataria o saudoso 4-4-2. Muitos torcedores estão dizendo que o problema do Palmeiras, mais uma vez, é o técnico. Gostaria que você me respondesse se é o técnico e que você falasse sobre o jogo. Eu vejo que muitos clubes às vezes tentam trazer os técnicos que fizeram muito sucesso no passado para o presente, para ver se dá um jeito no time, se faz esse time jogar, encaixar. E muitas vezes vemos que não dá certo. Tentou com o Filipão, tudo bem que ganhou a Copa do Brasil, mas depois teve problemas de rebaixamento, aí acabou sendo demitido. Depois tentou agora com o Vanderlei, que também teve muito sucesso com o Palmeiras, e também percebo que ele não está conseguindo fazer o time jogar. Apesar das contratações do Palmeiras, é um time que não está jogando tão bem quanto esperado. É um time milionário, que é patrocinado pela Crefisa, mas não apresenta aquele futebol lindo de se ver, de encher os olhos. É aquele futebol bem mediano. E assim, sobre o jogo, era aquele famoso jogo ataque e retranca. O Palmeiras ele teve que encurralar o time no segundo tempo do Santo André, foi com as suas jogadas e no final teve um bom lance de escanteio que nesse campeonato bola parada está sendo muito fundamental, conseguiu construir 1-0 no final do jogo e depois ampliar. Uma informação muito importante que desse jogo que o Rafael disse foi informação atuou como mesmo, vamos dizer, um analista de desempenho. Nem eu sabia que o goleiro do Santo André era pegador de pênalti. E essas informações assim que o analista de desempenho faz é muito importante e até fundamental. Já nas contratações do Alviverde, não adianta nada assim contratar muito jogador de forma exagerada sem ter a qualidade. Por exemplo, o Lucas Lima, depois que saiu do Santos, nunca mais jogou o futebol que ele apresentava. Assim, parece que o Lucas Lima é irmão do Ganso. Não ver, bicho preguiça. E assim, que apareça um clube do Emirados Árabes para levar o Lucas Lima embora, porque não dá para ele jogar no Palmeiras. E para contratar algum jogador hoje, nesse cenário, é muito difícil. Como o Eduardo disse, os melhores jogadores assim para cumprir a função do Dudu seria o Everton do Grêmio, mas que está custando muito caro, o próprio Michael do Flamengo. Teve mais um outro jogador que o Eduardo falou que eu esqueci agora. O Arthur. Exatamente. E então, assim, o Palmeiras ele precisa se ajeitar, ver uma forma de ter um pouco a mais de cada atleta, porque se caso chegar à final, tem grandes chances de não levar mais uma vez esse título. E assim, o Palmeiras ele perdeu um jogador muito importante, não sei se vocês acompanharam, o Arthur, que foi para o Basel da Suíça. Sim, o centroavante, Arthur Cabral. Faz gol todo dia. Todo dia. Não é nem todo jogo, é todo dia. Todo dia tá fazendo gol. Exatamente. Tanto é que teve uma cláusula na equipe lá do Basel que se ele atingisse tal metas de gol, seria contratado definitivo. Isso. Então, assim, o Palmeiras tem que se ajeitar, porque se continuar do jeito que tá, só vai ter aquele rótulo, o favorito para todas as competições, mas não vai levar nada se não tentar mudar o agora no Campeonato Paulista. E só reforçando o que o Leandro falou, de contratar de baciata, o Flamengo é um exemplo. O Flamengo contratou peças importantes e fez o que fez. O Palmeiras não, ele quer contratar de monte, às vezes ele só contrata de monte para tirar
um reforço, um eventual reforço de um rival. Aí ele vai lá, vou contra. São Paulo quer fulano? Traz. O Corinthians quer fulano? Traz. Aí no final das contas, o São Paulo ou qualquer outro time não vai ter o reforço esperado. O Palmeiras tem, mas não usa, deixa jogado. Caso de Rafael Veiga, que o Corinthians queria, por causa do Thiago Nunes. Aí fica lá com 3 meias e nenhum não é utilizado. Aí a gente não consegue entender, né? Filosofias do Palmeiras, né? Com o seu presidente Gagliotti lá, o malvado favorito. Bom, vamos deixar os palpites então para o final, né? Para as rodadas finais. Agora o próximo jogo na sequência é o Corinthians, na verdade, Red Bull Bragantino e Corinthians. Jogaram no estádio do Morumbi, o mando era do Red Bull Bragantino devido à pandemia. Infelizmente a cidade de Bragança passa por dificuldades, né? Está na bandeira vermelha e o jogo não pôde ser ocorrido em Bragança. Fato que muda muito o que poderia ter sido o jogo. Acabou sendo no Morumbi, Corinthians acostumado a jogar no Morumbi. Bom, eu acredito que toda a classificação do Corinthians, os 2-0 que ele conseguiu, se dá muito por conta do ex-goleiro corintiano Júlio César. Falhou feio no começo do jogo e deixou o jogo muito mais fácil para o Corinthians. O Corinthians teve uma das suas melhores partidas, para mim a segunda melhor partida no ano. Para mim a melhor partida havia sido Corinthians e Santos na Arena Corinthians, entendeu? Mas jogou muito bem, eu acho que conduziu muito bem a partida e o técnico Thiago Nunes, alvo de muitas críticas minhas, agora receberá elogios, porque parece que ele entendeu a forma que o Corinthians joga. Parece que ele entendeu a forma como se deve se portar uma equipe do tamanho do Corinthians. Entendeu? Não pode dar sopa para o azar. Foi muito bem, vem muito bem, né, após a pandemia. Claro, não vem jogando bem? Ninguém vai discutir isso, não vem jogando bem. Mas também não vem jogando mal. Então eu acho que um clube grande, no mínimo, ele tem que ficar na média. Entendeu? Então eu gostei da. Opa, caiu. Opa. É a emoção de falar do Corinthians, não sei porquê. Opa, um acidente aqui, um acidente. Faz parte. Opa. É que você nunca elogiou o Thiago Nunes, é quando você elogia, aconteceu isso. Eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. É emoção. É emoção. Voltando a falar do Thiago Nunes, até me perdi um pouco, levei um susto. Voltando para o Thiago Nunes, recentemente ele deu uma entrevista negando que teria o DNA ofensivo. E eu confesso que me agradou ter ouvido isso, porque para mim 2 e 2 são 4. Um clube vitorioso, como vencendo o Corinthians, não precisa de mudanças. E eu bato nessa tecla. Entendeu? Ele precisa evoluir. Mudanças drásticas, já não concordo. Mas, em resumo da partida, o volante Ederson, uma grata surpresa, entendeu? Surpresa, né? Não para o Eduardo, que já acompanhava ele no Cruzeiro, mas para mim foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa, eu gostei muito do volante Ederson, gostei do jogo do Luan, entendeu? O Luan rouba a bola no começo do jogo, do gol, e ainda bate perfeito pro jogo. Então, gostei do Luan, eu acho que ele jogando mais próximo ali do centroavante é o melhor caminho. O Danilo Avelar tá com mais sorte do que juiz, mas tá indo bem. Quando ele falha, não sai gol, né? Mas tem que ressaltar uma recuperação que ele teve contra o centroavante Ítalo, que ele saiu atrás e conseguiu se recuperar. Cássio não teve problemas. Gil, na direita, parece que desembarcou agora no Parque São Jorge, porque antes parecia que ele não era o Gil, né? Não tinha voltado, agora parece que voltou. Carlos Augusto também, jogando muito bem, né? O Arthur deu um calor nele, mas eu acho que o duelo saiu ali empatado. Gabriel, não tem como tirar do time, entendeu? Realmente não tem para esse estilo do Corinthians. O Ramiro, não tem como tirar do time, jogou muito bem, chegou bem no ataque, fez bem a recomposição. Vamos lá. Já falei, Matheus Vital. Matheus Vital parece que depois da final do Paulista, ele parece que estava machucado, reestreou ontem. Ontem não, na quinta-feira, né? Jogou muito bem também. E o que falar de Jô? Né? Jô, mesmo mais gordo que eu, consegue ainda jogar. Mas você vê como o nosso nível está muito baixo
no futebol brasileiro. Você vê, o cara chega, é a primeira partida oficial do jogo, se eu não me engano, está 10 meses sem jogar, e nessa Jogou o partida ele... último jogo em dezembro e o último gol dele, sem ser o camisa do coisa, foi em setembro. E mesmo assim consegue segurar a bola, dar uma casquinha, prender a bola no ataque, desafogar o time do Corinthians quando ele está sendo atacado, e ainda me faz o gol. Então não tem muito o que falar do Jô. O Jô provavelmente aí em forma vai ser extremamente importante para o Corinthians, entendeu? Bom, e o Red Bull Bragantino, infelizmente, acabou sendo ofuscado por esse gol tomado. Não tem muito realmente. Eu sei que 30 segundos faz parte dos 45, né, do primeiro tempo e os 45 do segundo. Os 30 segundos está ali, mas que mudou a cara do jogo, mudou. Mas o Bragantino vai dar trabalho, sim, na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e é isso. Deixaram o Corinthians chegar, não mataram a cobra no ninho, e agora o Corinthians aí tem grande possibilidade de virtual rebaixado a candidata virtual campeão. Então, realmente, será isso. A expectativa é grande agora no próximo jogo do Mirassol, tem que abrir o olho, e é isso. Mas eu queria saber, Eduardo, esse time do Corinthians já tem a cara do Thiago Nunes ou ainda não? É cedo para falar? O Leandro levantou a mão. Leandro, pode dar o seu Desculpe, pitaco aí que Leandro, você falou. não percebi, desculpe. Tranquilamente. Então, em relação ao Jô, um adendo, eu acredito que o Jô, se ele entrar em forma, ele passa o Bozelli, porque o Bozelli, ele não é aquele jogador que ele foi no México, ele não está conseguindo desempenhar um bom futebol, e o Jô tem tudo para passar o Bozelli em quantidade de gols nessa temporada. De fato. Falando do Thiago Nunes, você fez a pergunta se o time tem a cara dele. Eu não vou falar que tem a cara dele, porque ainda faltam as peças que ele precisa para fazer o que ele fez no Atlético Paranaense, que é aquele homem aberto na esquerda que o Corinthians não tem, que tentou o Rony, não conseguiu, trouxe o Johnny Gonzalez, que foi muito mal, 4 jogos, nenhum chute no gol. Tem um Everaldo, mas que um Everaldo que não é tão agudo quanto o Rony Johnny Gonzalez. Então, assim, o Thiago Nunes, ele tá se reinventando no Corinthians. Agora ele entendeu que o Camacho não pode ser titular desse time do Corinthians. Aliás, o Camacho não pode nem vestir a camisa do Corinthians, que é aquele volante que só toca para o lado e para trás, não dá profundidade no jogo. Ele é um jogador irregular. É um jogador assim que não vai te trazer bons frutos ofensivamente, e às vezes até falha na zaga. Então, ele tinha o Ederson no elenco já, e ele foi obrigado a usar o Ederson, já que o Cantillo não estava em condições de jogo. Tem males que vêm para bens. O Cantillo pegou o Covid-19, não pôde jogar nem treinar, e ele só tinha o Ederson no banco, naquele jogo contra o Oeste. Aí ele olhou para o Camacho, estava muito mal. Aí falou, vou testar o menino, porque ou é o menino ou não é ninguém. E graças a Deus, para a torcida do Corinthians, o Ederson, colocou o Ederson em campo, o Ederson foi muito bem. Que você falou, o Ederson, para você foi uma surpresa, para mim já não era, porque eu acompanhei ele no Cruzeiro no ano passado. Daquele time do Cruzeiro rebaixado, ele foi um dos destaques, melhor até do que muito medalhão que lá estava, caso de Thiago Neves, Robinho, Edilson, aqueles jogadores que estavam com uma má vontade com a camisa do Cruzeiro. O Ederson se destacou. O que ajudou ele a ser contratado pelo Corinthians foi aquele gol na Arena Corinthians e aquela partida que o Cruzeiro venceu por 1-0 o gol dele, que ele foi super bem. Então, é um volante, vamos dizer assim, é um volante moderno, grande, forte, rápido, bom passe e uma boa finalização. Luan no jogo de quinta-feira contra o RB Bragantino foi melhor do que o jogo contra o Oeste. Não é o Luan ainda, aquele Luan do Grêmio, campeão da Libertadores, melhor jogador da Libertadores, mas ele foi bem no jogo. Não tão bem assim, mas vou dar uma nota 6,5 para ele. Ele mais avançado ali próximo do jogo fica muito melhor do que ele ali no meio, com aquela obrigação de armar o time e tentar marcar no meio. Ele não pode marcar o Luan, ele não pode, tem que jogar solto, porque ele não tem
físico para ficar correndo o jogo inteiro, para marcar e atacar, marcar e atacar. Ele tem que só se concentrar em uma coisa, que é atacar e armar o time. Ponto. Danilo Avelar na zaga. E aquele lado esquerdo ali do Corinthians, Avelar e Carlos Augusto, tá me surpreendendo. Que eu não, o Carlos Augusto eu nunca gostei dele, mas ele tá calando minha boca agora, tá jogando super bem. Teve o duelo com o Arthur, que já foi um pouquinho mais complicado, mas não comprometeu. O Avelar, igual você falou, mais sorte do que qualquer outra coisa. Quando ele falha, não sai gol, mas também não tá entregando o jogo, tá jogando razoavelmente bem. Ainda fez gol contra o Oeste, que ele é muito bom na bola aérea. O Corinthians, ele entrou como azarão contra o Bragantino, que já é um bom time, vai dar muito trabalho no Brasileiro. É um time ajustado, bem treinado e tem as suas peças. O que o Corinthians precisa, o Bragantino tem, que é aquele ponto aberto lá que tem o drible, o chute, que é o Arthur, que é um baita de um jogador. Cara, vou falar para vocês, o Arthur, ele vai dar muitos frutos aí pro Bragantino, é um muito bom jogador, tanto financeiramente falando, quanto dentro de campo. É um baita de um atacante. E o Bragantino vai dar muito trabalho no Brasileiro. Na minha opinião, o Bragantino no Brasileirão ele vai ficar aí na parte de cima da tabela, não vai ficar na parte de baixo, não. Vejo times piores do que o Bragantino, inclusive até nos 4 grandes, que é o caso do Santos. Tá péssimo. Agora, o Corinthians surpreendeu no jogo, porque eu esperava um jogo muito mais difícil, muito mais difícil. Um jogo que o Corinthians ia sofrer bastante, e o Bragantino, o Cássio só fez uma defesa no jogo todo, que foi um chute do... Esqueci o nome do atacante, não foi o Ítalo, um outro jogador do Bragantino, que deu um chute, mas foi um chute muito mascado, e o Cássio teve uma facilidade na defesa. Tirando a bola na trave, e aquela bola que o Aderlan chutou cruzado e o Ítalo não conseguiu finalizar, o Corinthians não teve aquele sufoco. E o Corinthians saiu bem no jogo. O Jô foi bem na partida. Eu vi o jogo, depois vi os melhores momentos. O Jô foi bem, escora bem a bola, protege, ganhou quase todas as bolas no alto, fez o gol, mesmo acima do peso e sem ritmo de jogo, ele foi muito bem. Aquele lance que ele saiu, que ele deixou o zagueiro do Bragantino, o Fabrício Bruno, sentado no chão. Se ele. Pode falar. Não, não, não. Esse lance é exatamente o que você ia falar. Esse lance do Fabrício Bruno, que ele deixou o zagueiro sentado no chão, se o Jô tivesse um pouquinho mais de condição física, ele tinha parado dentro do gol. Ele tinha parado dentro do gol. Que ele tem qualidade, ele é bom de centroavante. Bozelli vai ficar no banco, sinto muito. Eu até falei com você outro dia aí nos bastidores. Desculpa. O Bozelli, ele não aceitou reserva no ano passado. Ele vai ser reserva esse ano e no ano que vem, porque tem o jogo, indiscutivelmente. Eu até dei uma sugestão aí para pegar o Bozelli, já que o Corinthians precisa de um ponta esquerda. O Bozelli tem mercado tanto na Argentina quanto no México. O Corinthians poderia chegar lá, pesquisar, né, usar o scout aí para ver um ponta lá nos clubes argentinos ou até nos mexicanos e oferecer o Bozelli em definitivo. Se o jogador escolhido for bom, de um time de peso, é titular absoluto, o Corinthians não vai usar o Bruno Mendes essa temporada, creio eu. Pode pegar o Bruno Mendes e oferece o Bozelli por definitivo e o Bruno Mendes por empréstimo aí por uma temporada e traz esse ponta aí, esse sonhado ponta que o Corinthians tanto precisa, porque não tem esse ponta. O Corinthians poderia fazer essa solução, porque eu não vejo o Bozelli como que vai aceitar uma reserva assim, igual ele não aceitou ano passado. Até creio que ele vai ter mais oportunidades de jogo esse ano com o Thiago Nunes, porque até o Arauz jogou contra o Bragantino, foi bem o Arauz, que não estava tendo chance nenhuma. Mas eu não vejo assim um Bozelli, porque ele é ídolo no Estudiantes, é ídolo no Leão e é querido no Boca, tem mercado e assim, quando o cara tem mercado, ele é ídolo em clube A e B, dificilmente ele aceita uma reserva assim passivelmente. Então acho que poderia ser uma solução para o Corinthians, mas um centroavante
como o Bozelli na reserva, também é importante para o decorrer da temporada. Agora o Corinthians, 3 jogos, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido, melhorou bastante. Eu ainda mudaria a escalação, tiraria o Matheus Vital e colocaria o Cantillo no lugar. Eu ainda faria isso, reforçaria o meio, deixaria o meio mais forte e com mais qualidade no passe. Mas, convenhamos, o Matheus Vital é aquele jogador do drible do Corinthians, que ele não tem muita velocidade, mas ele tem um drible bom. Ele só erra aí na escolha do passe, no momento do passe, no momento da finalização. Se ele melhorar isso, ele vai vingar no Corinthians aí, depois de 2 temporadas irregulares. Perfeito, Eduardo. Ô, Leandro, o técnico Thiago Nunes acabou tendo que mudar, né, a escalação da equipe do Corinthians devido ao Covid-19, às próprias contusões. O que você acha? Você acha que agora essa é a escalação ideal para o Corinthians ou ainda não? E aí eu gostaria que você também falasse um pouco, aproveitando o gancho da escalação, se foi a escalação correta para esse jogo e falar um pouco da classificação do Corinthians. O Corinthians, ele, para esse jogo, ele surpreendeu muito. Se você fazer umas análises em casas de apostas, a maioria estava falando que o Red Bull Bragantino ia passar o Corinthians, ia conseguir uma vitória muito boa, e contrariou a grande maioria. É um time que, em momentos decisivos, no momento que precisa construir o placar, o time ele vai lá, consegue com toda a sua raça, com toda a sua força, vai lá, constrói o placar e se classifica. Tanto é que aquele ditado que sempre vem à tona, um bom time começa pelo goleiro. E o Cássio, ele está provando isso a todo instante, sempre com defesas muito importantes, sempre é um goleiro que sempre tá ali de garantia. Você fala, eu posso confiar nele porque ali não passa. Ali é o nosso paredão, ali o time pode confiar, a zaga sente confiança quando tem um bom goleiro atrás. E o Thiago Nunes, antes da pandemia, parecia que ia dar tudo errado. Parecia que não teria condições de avançar, o time estava muito ruim. Depois de todo esse tempo de paralisação, parece que ele conseguiu encontrar a escalação suficiente para construir o placar. Tanto é que o Corinthians ele sempre teve uma boa defesa, mas recentemente sempre foi um problema o ataque. Tanto é que nesse passado recente já passou Casim, que não fez nada, só passeou no Parque São Jorge, já contratou o Wagner Love, que deu muito certo na sua penúltima entrada no Corinthians, aí depois foi recontratado novamente, mas aí acabou não dando muito certo, aí depois contratou Jô, Bocelli. Então, assim, o time ele tem um problema no ataque, né? Precisa, assim, de um jogador, de um driblador decisivo. O Jô tá chegando para isso, porque eu confio muito no trabalho desse jogador. Ele sabe finalizar bem, ele tem condições para isso. Quando você tem uns quilos a mais, um peso a mais, se você é habilidoso, você consegue fazer o gol. Você tem a capacidade, o faro de gol. O Corinthians tá aí para chegar e um grande candidato ao título do Paulista. Tanto é que pode fazer recorde se conquistar o campeonato nessa temporada. Perfeito. Mas para você, é a escalação ideal ou você mudaria alguma coisa? Acho que, por enquanto, mantém essa escalação, o Jô titular, seria, assim, o ideal nesse momento. Perfeito. Concordo. Também acho que no momento eu não mudaria nada. O Eduardo colocaria o Cantillo no lugar do Matheus Vital, mas não sei. Eu acho que eu continuaria com essa mesma aí, mas para frente, aí para Brasileiro, Copa do Brasil, talvez daria para testar. Bom, agora vamos falar do Santos Futebol Clube. Santos! Ei, Agora Santos Futebol Clube.
o glorioso Santos, que entrou em campo com todos os seus problemas, com tudo que acontece, não diferente do Corinthians, né? Com tudo que acontece, problemas financeiros dentro lá do Santos, lá pelos lados da Vila Belmiro. Entrou em campo contra a Ponte Preta, até começou o jogo bem com o Marinho. Depois nós vamos, né, falar um pouco sobre o Marinho, infelizmente um episódio lamentável, né, que ocorreu com o Marinho, vítima de injúria racial. Mas agora não é o momento de falar sobre isso. O Marinho fez o primeiro gol, o Santos parecia que controlaria o jogo logo no começo, e o Marinho, infelizmente, perdeu a cabeça e entrou na pilha da Ponte Preta, que realmente estava batendo em muito a equipe do Santos, estava chegando forte, mas infelizmente ou felizmente faz parte do jogo. O juiz está ali para coibir isso e a Ponte Preta não fez nada demais, só jogou dentro das regras do jogo. Bom, aí com um jogador a menos, o jogo mudou. Eu não coloco toda a culpa no Portuga Gesualdo quanto a isso, entendeu? Eu acho que, lógico, não é o melhor técnico do mundo, mas também não é o pior. Eu acho que é muito precoce para falar sobre ele. Eu acho que quem complicou a vida dele foi o Marinho, mas eu também nunca vi um time com um a menos ser tão bagunçado em todo o tempo que eu acompanho o futebol. Entendeu? Então bagunçou demais, entendeu? Parecia que o Santos tinha 3 a menos, não 1 a menos. Então isso complicou. Depois a Ponte Preta voltou para o segundo tempo com alteração com o glorioso Roger, entendeu? Que, incrível que pareça, não fez gol, mas muda o estilo, né, da Ponte Preta jogar, porque ele tá lá na frente, ele segura a bola, né? O zagueiro tem que ficar preocupado com ele, então acaba sobrando espaço. E a Ponte Preta fez um logo no começo do segundo tempo, empatou a partida, depois aos 21 logo virou a partida 2 a 1 e no final do jogo, com o golaço do João Paulo, acabou decretando a eliminação do Santos. O Santos tem muitos problemas, é difícil mencionar, né, o tamanho do problema do Santos. Né, o Gesualdo, há quem já queira que ele saia, mas ele tem uma multa não muito pesada, mas o Santos tem que continuar pagando os salários dele, né, até porque o contrato dele é de forma diferente, o contrato dele é janela europeia. Então, até a próxima janela europeia, teria que pagar o salário do Gesualdo ou até ele se recolocar no mercado. Entendeu? Bom, é isso. Né? O Santos não decepcionou também, não digo que é um vexame, porque a Ponte Preta tem lá a sua tradição, né? Ponte Preta que, essa sim, estava realmente, virtualmente rebaixada, né? Tinha poucas chances. Ela, antes da pandemia, ela ocupava a penúltima posição do Campeonato Paulista e conseguiu se classificar. Conseguiu se classificar, ganhou todas as suas partidas pós-pandemia, né? A pandemia, na verdade, ainda continua, mas pós-paralisação do futebol, e vai fazer um confronto difícil contra o Palmeiras, né? Já havia eliminado a Palmeiras nessa mesma fase, se não me engano, não foi na semifinal, em 2017. Bom, é isso. Mas, Eduardo, eu gostaria de saber. Na verdade, eu acho que eu já sei a resposta, mas o nosso público precisa saber. Jesualdo Ferreira, fica ou não fica no Santos? Tudo você. Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então, o Gesualdo, na minha opinião, não deveria nem ter vindo, muito, muito fraco. É um treinador com característica totalmente diferente que condiz com o Santos. Não, totalmente perdido. Um treinador que estava aposentado lá em Portugal, não estava treinando nenhum clube. Só veio para o Santos por causa do sucesso do Jesus no Flamengo. E eu não traria, não gosto do estilo de jogo, muito perdido. Ele conseguiu destruir o que o São Paulo fez no ano passado, que era só dar continuidade no trabalho do São Paulo. Não precisava mexer nas peças, nem no estilo de jogo, era só manter, que os jogadores já estavam adaptados. E isso daí serve para o Flamengo também. A gente vai tentar falar rapidinho aí desse caso, do Torren. A gente entende que o Santos tem 70% de salário reduzido, ainda está atrasado essa redução de 30% que os jogadores estão recebendo, tem salários atrasados de quando estava com o salário sendo pago integralmente. O Marinho foi expulso, na minha opinião, igual o do Carlos Sanches. Se você pegar esses dois jogadores, 2 anos, 1 ano e meio de Santos, nunca foram expulsos, e de repente, assim,
com os atrasos salariais, briga com diretoria, eles expulsos infantilmente. Sanches, 2 entradas atrasadas, Marinho já tinha amarelo, deixou o braço, sabia que ia ser expulso. Soteldo faz gol, não comemora. Então, assim, o caso do Santos está estranho. E a Ponte Preta não tem nada a ver com isso. Foi lá, fez 3 gols. O Roger é horroroso como centroavante, péssimo atacante, não gosto. Perdeu um gol dentro da entrada da pequena área, sozinho. É um jogador, não sei, não sei te explicar o Roger. Eu só consigo resumir em uma palavra, horroroso. E a Ponte não tem nada a ver com o Santos, foi lá, fez 3 gols, tem tradição em Campeonato Paulista, nunca ganhou um título na sua história, quem sabe agora? Verdade. Bom, Leandro, ele já comentou aí, né, sobre o que acha do Gisualdo Ferreira, mas eu gostaria que você falasse para mim o que dizer especificamente dessas expulsões, né, que é a terceira expulsão do Santos. Você acha que tem alguma coisa, tem algum boicote dos jogadores? Você não acredita nisso? E aí queria que você comentasse sobre isso e já entrasse no jogo, né? Toda a situação que envolve nos bastidores influencia dentro do campo. Tanto é que se vocês derem uma analisada nas leis desportivas do Brasil, o jogador ele já pode entrar com um processo judicial com 3 meses de salário atrasado. A partir de 3 meses, salário atrasado, FGTS, direito de imagem. E essas expulsões, elas estão refletindo o tamanho do problema que o Santos está enfrentando. É uma má administração por parte do presidente Pérez. O time, depois que o Jorge Sampaoli saiu do time, não conseguiu mais render o que se esperava. O Brasil, ele tem um costume de vamos todo mundo na massa. Quando dá certo com um, todo mundo quer ir para a mesma direção. Como o Eduardo tinha dito, assim que o Flamengo trouxe o Jorge Jesus e teve todo aquele sucesso, o Santos trouxe um português, um time catarinense trouxe um português. Então, tem que ter cuidado quando contratar um técnico que seja com do clube. E essas expulsões, elas estão sendo muito decorrentes e o Santos ele está com um problema muito sério. Então isso com certeza interfere nos resultados dentro de jogo. O time ele precisa melhorar e muito, porque se continuar do jeito que está, essa equipe ela vai ficar para trás. Tanto é um detalhe que é muito importante trazer à tona, o Eduardo Sacha, o Everson, eles entraram na justiça para conseguir liberação. Parece que o Eduardo Sacha ele conseguiu. Ganhou. Eu vi, ele conseguiu. Exatamente. O Everson tentou, que parece que teria um possível interesse do Atlético Mineiro, mas não conseguiu. Tá, até o momento tem contrato em vigência com o Santos. E no jogo é aquele negócio. A Ponte Preta ela conseguiu aproveitar muito bem aquela expulsão. Quando você tem um jogador a menos, se a equipe adversária ela consegue colocar o seu quantidade em jogo, tem chance sim de conseguir um bom placar. Então, sobre o jogo, a Ponte Preta teve total méritos, apesar de ter um investimento menor que o Santos. Agora tem tudo aí para ver o que vai acontecer nessa semifinal. Perfeito. Bom, estamos finalizando agora o nosso podcast Jogo Eterno. Rapidamente, só queria falar um repúdio, né, contra a injúria racial que o jogador Marinho recebeu. O Jogo Eterno se solidariza com o Marinho, correto? E, bom, a gente não concorda com isso, acho que nem tem muito o que falar sobre isso, né? Todos aqui têm a mesma opinião, né? Não concordo com tal fato. Bom, terminando o nosso Jogo Eterno, rapidamente, Eduardo, placar. Corinthians e Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta. Corinthians e Palmeiras na final. Leandro? Corinthians e Palmeiras na final, com certeza. Para mim dá Corinthians e Ponte Preta. Colocando mais uma vez aí, reeditando a saudosa final. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.
e colaboração. O Jogo Eterno agradece. E um abraço para vocês.